Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O material que a gente tem em mãos é um gigante do pensamento ocidental, né? A Política de Aristóteles. A gente está usando a tradução e notas do Mário da Gamakuri e a nossa missão aqui é, bom, desempacotar essas ideias, né, de mais de 2.300 anos atrás e ver o que elas ainda dizem para a gente sobre comunidade, governo, vida em sociedade, enfim. Preparados para essa exploração? Com certeza. E é bom lembrar, né, que a política não surge assim, do nada. Aristóteles via como uma continuação bem direta da ética Nicômaco. Ah, interessante isso. Se na ética ele está olhando para a felicidade individual, aqui ele pergunta, tá, e como é que a cidade, a polis, como ela pode criar as condições para essa felicidade florescer coletivamente? E o método dele aqui é fascinante, sabe? Como assim? Ele não só fica na teoria, ele analisa mesmo, critica as cidades, as constituições que ele conhecia na época, tenta entender a realidade para propor melhorias, não só desenhar uma utopia. Faz sentido, essa conexão com a ética é chave, então. E aquela ideia famosa, né, do ser humano como animal político, o zoon politikon, ganha força aqui, certo? Exato. Quer dizer, não é só que a gente gosta de viver junto, mas que a polis é essencial para a gente ser plenamente humano. Exatamente. Para Aristóteles, essa nossa capacidade única de usar a razão, a linguagem, o logos, para discutir o justo e o injusto, o bom e o mal, isso só se realiza de verdade na comunidade política. Entendi. A polis não é só conveniência, sabe? É o espaço natural para o desenvolvimento da virtude, da vida boa. Por isso que, mesmo sendo tão antigo, né, o texto ainda provoca tanto a gente. Total. Mas antes da gente mergulhar nos temas, uma curiosidade sobre o texto em si. Pelo que eu li nas notas, não é um livro como a gente entende hoje, tipo, escrito de cabo a rabo, né? Como é que ele chegou para nós? Correto, é bem diferente. A política faz parte daquele que a gente chama de escritos acroamáticos ou esotéricos. Eram tipo assim, anotações de aula, sabe? Material de apoio interno lá do liceu, a escola do Aristóteles. Ah, tá. E isso explica muita coisa, né? O estilo, às vezes, meio repetitivo, umas digressões, a ordem dos livros que parece um quebra-cabeça para os editores modernos. O próprio tradutor, o Mário da Gamakuri, ele destaca esse desafio. Nossa. É como se a gente tivesse acesso aos rascunhos de um gênio, sabe? Menos polido, talvez mais direto ali no processo de pensamento dele. Quase como espiar o laboratório de ideias dele. Isso torna a leitura até mais interessante, né? Com certeza. Vamos então para o conteúdo. O livro 1, ele começa desmontando a cidade nas suas partes fundamentais. Olhando lá para a base, ele parte da unidade mínima, que é a casa, o oikos, né? Como se fosse a semente da cidade, da polis. Quais são as relações essenciais que ele identifica ali nesse núcleo? Olha, ele analisa 3 relações básicas dentro da casa: marido-mulher, pais e filhos e senhor-escravo. A cidade, a polis, ela surge como um desenvolvimento natural dessas unidades menores. Tipo uma evolução. É, tipo isso. Famílias se juntam em vilas, vilas se juntam para formar a cidade-estado. Mas o objetivo vai além da mera sobrevivência da família, sabe? Busca a vida boa, a felicidade coletiva, a autossuficiência, a autarquia. Entendi. E aqui vem um ponto crucial do argumento dele, que às vezes confunde um pouco. Embora a família exista antes no tempo, a polis é, para ele, logicamente anterior e mais importante. Como assim anterior? No sentido de finalidade. O todo precede as partes, entende? Porque é só na cidade que o indivíduo atinge o seu propósito pleno, a sua finalidade como ser humano. Ah, ok, tá. Chegamos num ponto inevitável e bem desconfortável. A escravidão. Como é que Aristóteles justifica algo que, para nós, hoje, é indefensável? Qual era a lógica interna do argumento dele, mesmo que a gente considere profundamente falha hoje? Olha, é um dos pontos mais difíceis mesmo de abordar. Fundamental é entender que ele opera dentro de uma visão bem hierárquica
do universo, que ele via como natural, sabe? Hierárquica. Ele distingue a escravidão por natureza da escravidão por lei, que geralmente eram os prisioneiros de guerra. O argumento para a escravidão natural é que, algumas pessoas teriam, por natureza, mais capacidade de usar a razão e, portanto, deveriam comandar. Tipo, a alma comanda o corpo? Isso, essa analogia. Enquanto outras teriam corpos mais fortes para o trabalho físico, mas menor capacidade de deliberar, de pensar por si. Essas seriam naturalmente destinadas a obedecer. Nossa! O escravo seria um instrumento vivo, né? Necessário para liberar o cidadão das tarefas manuais para ele poder se dedicar à política, à filosofia. Uma justificativa baseada em supostas diferenças naturais, então, que também se ligava àquela ideia de superioridade grega sobre os bárbaros, imagino. Exatamente. Mas ele faz alguma ressalva sobre a escravidão por guerra? Ou era tudo aceitável para ele? Não, ele faz. E é um ponto importante, mostra alguma nuance ali. Ele admite que a escravidão que resulta da guerra pode ser injusta, especialmente se a guerra em si for injusta ou se quem foi capturado for superior em capacidade, ao captor. Ele reconhece que a questão era debatida na época. Ainda assim, a defesa da escravidão natural reflete os preconceitos da época. E é um aspecto bem problemático do legado dele, sem dúvida. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da administração da casa, do oikos, tem a questão da riqueza, a tal da crematística. Aristóteles tinha uma visão bem particular sobre ganhar dinheiro, né? Parece que ele não era muito fã do acúmulo pelo acúmulo. Exatamente. Ele faz uma distinção que é chave aqui, entre a crematística natural e a não natural. A natural é a arte de adquirir os bens necessários para a vida da família e da cidade. Comida, roupa, ferramenta, essas coisas. Ok. Essa forma tem um limite claro, as necessidades reais. É parte da boa administração doméstica da oeconomia. E a não natural? O que seria? Seria tipo o nosso capitalismo moderno já começando ali? Olha, a não natural é a que busca o acúmulo ilimitado de riqueza, especialmente dinheiro, como um fim em si mesmo. Ele associa isso ao comércio varejista que visa o lucro na troca e critica ainda mais forte a usura, o empréstimo a juros, que ele via como dinheiro nascendo de dinheiro, algo totalmente artificial, contra a natureza. Que interessante. A sacada do Aristóteles aqui é que o dinheiro foi criado para facilitar as trocas justas, Mas quando ele vira o objetivo final, aí ele corrompe o propósito e pode prejudicar a moral, a estabilidade da cidade. A riqueza devia ser um meio para a vida boa, não o objetivo supremo. Entendi. Quer dizer, para Aristóteles, ficar obcecado em acumular seria como, sei lá, se preocupar mais em ter um monte de ferramenta do que em construir algo útil com elas. Uma visão bem diferente da nossa hoje em muitos aspectos, né? A virtude. Seguindo então para o livro 2. Aristóteles parece colocar lado a lado projetos de cidades ideais e exemplos reais, fazendo uma análise crítica comparativa. Nem o mestre dele, Platão, escapa. Isso já mostra uma diferença de método, não é? Totalmente. O livro 2 é um banho de realismo aristotélico. Ele pega a República de Platão, com aquela ideia radical de comunhão de mulheres, filhos, bens entre os guardiões, e desmonta. E qual o argumento dele contra? O argumento central de Aristóteles é que essa unidade forçada, quase familiar, na verdade, destruiria a cidade. Destruiria? Por quê? Primeiro, porque eliminaria a diversidade. A diversidade natural e necessária que faz uma polis ser uma polis, Uma cidade não é feita de partes idênticas, ele diz. Segundo, os afetos se diluiriam. Aquilo que é de todo mundo acaba não sendo cuidado por ninguém com o mesmo zelo, sabe? Chamar todo mundo de pai ou irmão esvaziaria o sentido real desses laços. Faz sentido. E a questão da propriedade privada, que Platão queria abolir para a elite. Aristóteles era um defensor dela, então. Sim, mas com ressalvas.
Ele defende a propriedade privada como algo que incentiva o cuidado com os bens, permite a prática de virtudes, como a generosidade, você só pode ser generoso com o que é seu, né? E gera um prazer natural. Certo. A crítica dele a Platão é que a abolição levaria à negligência e a mais conflitos, não menos. Ele advoga por propriedade privada, sim, mas com um uso que possa ser, em parte, comum, ou voltado para o bem da comunidade. Ele também critica o projeto das leis de Platão, que ele acha mais prático, mas ainda assim falho. Fascinante ver essa crítica direta ao mestre. E quando ele olha para as cidades reais, Esparta, Creta, Cartago, ele também acha um monte de problema. O que incomodava tanto ele em Esparta, por exemplo? Que muitos gregos admiravam pela disciplina militar e tal. Esparta é um caso exemplar da análise aristotélica. Ele não nega os méritos militares, claro, mas a crítica é demolidora e revela um insight importante. Focar só na virtude guerreira, mesmo que traga sucesso militar, gera desequilíbrios internos. Negligencia outras virtudes essenciais para a vida boa em tempos de paz. Entende? Quais desequilíbrios ele via? Ele aponta problemas bem específicos, a excessiva influência e liberdade das mulheres que detinham muitas terras, segundo ele, a desigualdade de terra crescente, a corrupção dos éforos, aqueles magistrados eleitos que podiam ser subornados, a falta de prestação de contas da Gerúsia, o Conselho de Anciãos. Nossa, bastante coisa. Sim, e o tratamento brutal dos ilotas, os servos, que era uma fonte constante de tensão e revolta. Então a crítica a Esparta é tipo um alerta sobre os perigos de uma sociedade meio unidimensional, focada demais num único aspecto. Exatamente. E para as outras cidades ele encontra padrões parecidos de problemas? Exato. A análise comparativa serve para isso, para identificar padrões. Em Creta, ele vê instabilidade parecida com a de Esparta, mas com instituições ainda mais falhas, dominadas por facções. Em Cartago, ele até elogia a estabilidade aparente, mas critica a forte tendência à plutocracia. Brutocracia. O governo dos ricos, né? Isso. O fato de a riqueza ser critério para ocupar cargos importantes. O insight aqui é o perigo de deixar o dinheiro governar, em vez da virtude ou do mérito, e o risco de concentração de poder quando se permite acumular cargos. E ele discute também propostas de legisladores individuais, tipo Falhas e Hipódamo, só para a gente ter uma ideia do alcance da análise dele. Sim. Brevemente, ele critica o Falhas da Calcedônia por propor uma igualdade material absoluta, que Aristóteles acha simplista demais. As causas dos conflitos são mais profundas, ligadas aos desejos, ele diz, e impraticável também. E o Hipódamo? Ele critica o urbanista Hipódamo de Mileto por um projeto de cidade excessivamente rígido e com umas inovações judiciais que ele achava confusas. Enfim, toda essa análise serve de base empírica para Aristóteles construir a própria teoria dele sobre a melhor constituição possível. Entendi. Isso nos leva direto para o livro 3, então, que mergulha em duas questões cruciais. Quem realmente conta como cidadão e quais são as diferentes formas de governo, as boas e as ruins. Para Aristóteles, quem tinha o crachá de cidadão? Olha, a definição principal que ele oferece é: cidadão pleno é quem participa das funções judiciais, julgar, e deliberativas políticas, participar da assembleia, ocupar cargos. Mas ele logo pondera que isso se encaixa melhor numa democracia. O ponto-chave é: a cidadania não era um direito universal. De jeito nenhum. Era um clube bem restrito. Quem ficava de fora desse clube? Muita gente. Escravos, claro. Estrangeiros residentes, os metecos, mesmo que fossem livres e ricos. Mulheres e crianças, obviamente. E, crucialmente para a visão aristocrática dele, os trabalhadores manuais, artesãos, comerciantes, agricultores, os banausoi. Por que eles ficavam de fora? Porque o tipo de trabalho deles era considerado degradante e não deixava tempo livre, a escolé, né? Para ele, isso impedia que desenvolvessem a virtude necessária ou tivessem disponibilidade para se dedicar aos assuntos da cidade. A cidadania plena era para uma elite de proprietários, idealmente. Uma visão bastante elitista, sem dúvida nenhuma.
E dentro desse grupo seleto de cidadãos, ele faz aquela distinção famosa entre ser um bom homem e ser um bom cidadão. Como funciona essa diferença para ele? Essa é uma distinção sutil, mas fundamental. Ser um bom cidadão é relativo à Constituição que está valendo. Numa oligarquia, ser bom cidadão significa apoiar e agir conforme as regras oligárquicas. Numa democracia, mesma coisa. A virtude do cidadão é saber governar e ser governado de acordo com o regime. Tá. Certo. E o bom homem? Já ser um bom homem, ou homem virtuoso, é algo absoluto. Está ligado à excelência moral completa, à frônesis, aquela capacidade de deliberar corretamente sobre o que é bom para si e para a comunidade, a tal da sabedoria prática. E as duas coisas se juntam. Aí Aristóteles pergunta, as duas coisas coincidem? E responde, não necessariamente. Alguém pode ser útil para o regime, ser um bom cidadão, sem ser moralmente perfeito. A coincidência só ocorreria no caso do governante ideal, na cidade perfeita, o que é raro, né? Entendido. Agora, a classificação das constituições, talvez a parte mais divulgada de a política. Como ele organiza os regimes políticos? Qual o critério que ele usa? Ele usa dois eixos bem claros. Primeiro, quantos governam? É um só, são poucos ou são muitos? Segundo, eles governam por bem de quem? Visam o bem comum de toda a cidade, aí são as formas corretas, ou só o benefício próprio de quem está no poder, que são as formas desviadas. Ok, dois critérios. E cruzando isso? Cruzando isso, ele obtém 6 formas principais. Quais são elas? As 3 formas corretas, que visam o bem comum, são: primeiro, a realeza ou monarquia, que é o governo de um só. Segundo, a aristocracia, governo de poucos, os melhores, os mais virtuosos. E terceiro, a politeia. Esse termo é difícil de traduzir, às vezes chamam de república, governo constitucional. E o que seria a politeia? Seria o governo da maioria, especialmente a classe guerreira ou a classe média, mas ainda assim visando o bem geral. E aí vem as 3 formas desviadas, que são as corrupções das primeiras. Que seriam? A tirania, que é a corrupção da realeza, um governa só para si. A oligarquia, corrupção da aristocracia. Poucos, geralmente os ricos, governam só para si. E a democracia, a democratia no sentido aristotélico, que é a corrupção da politeia. A massa pobre governa em seu próprio interesse, explorando os ricos. É muito interessante notar que democracia, para ele, tinha essa carga negativa, né? De governo faccioso dos pobres. Diferente do nosso uso hoje. Totalmente diferente. É um ponto-chave. Diante desse quadro todo, então, quem deveria governar na visão dele? Os ricos? Os pobres? Os mais sábios? Qual seria o critério justo para distribuir o poder? Essa é a pergunta de 1 milhão de dracmas. É o centro da justiça distributiva na política para ele. Ele analisa os argumentos de cada lado, sabe? Os ricos alegam a contribuição econômica deles, os pobres livres alegam o número, a liberdade, os virtuosos alegam a capacidade superior para governar bem. E para onde ele pende? Ele examina os prós e contras de dar o poder supremo para cada um desses grupos, ou até mesmo para a lei em si. Ele claramente rejeita a oligarquia pura, governo só dos ricos, e a democracia pura, governo só dos pobres, no sentido negativo dele. A preferência dele parece ir para a aristocracia, se houvesse virtuosos suficientes, claro. Ou, de forma mais realista, para a politeia. Aquele governo misto? Isso, um governo misto que equilibra elementos da oligarquia e da democracia. Talvez um governo da classe média, que ele achava que seria mais estável, menos propenso a extremos. Mas a resposta final sobre quem deve ser soberano, ele admite que é complexa, que depende das circunstâncias de cada cidade. Não tem fórmula mágica. Ele também aborda a monarquia e o ostracismo, né? Como ferramentas mais específicas. Sim. A monarquia só se justificaria no caso raríssimo de um indivíduo de virtude tão excepcional que seria quase divino. Fora isso, não seria adequada para cidades de iguais. E o ostracismo, aquele banimento temporário por voto popular, ele vê como um remédio meio amargo, típico de democracias ou tiranias, para controlar indivíduos muito poderosos que ameaçam o regime. Ele não aprova totalmente, mas entende a lógica niveladora em certos contextos. Ufa, que exploração densa, hein?
Passamos pela ideia da cidade como espaço para a vida boa, as controversas justificativas para a escravidão, que hoje soam absurdas, a crítica ao acúmulo de riqueza como fim em si, a análise comparativa de constituições teóricas e reais, destacando os perigos do foco unilateral ou da plutocracia, e a definição restrita de cidadania e a classificação dos governos. É impressionante como, apesar da distância enorme e das diferenças óbvias, as perguntas sobre poder, justiça, comunidade, o papel da riqueza, quem deve participar das decisões, continuam absolutamente centrais para a gente hoje. Sem dúvida nenhuma. Ler a política obriga a gente a pensar sobre os alicerces da nossa própria vida coletiva. Mesmo quando a gente discorda profundamente, como na questão da escravidão ou da exclusão política, a gente é forçado a articular por que discorda e quais são os nossos próprios valores fundamentais, né? Exato. Talvez uma reflexão final para levar dessa conversa seja essa. Aristóteles conectava a política diretamente a uma ideia forte de vida boa e virtude cívica, algo a ser buscado coletivamente na polis. Hoje a gente vive em sociedades muito mais plurais, com visões de mundo, projetos de vida incrivelmente diversos. Muito mais complexas, né? Exato. E aí fica a pergunta, né? Será que ainda podemos ou devemos buscar um bem comum através da política? E se sim, como que a gente constrói esse conceito de forma a respeitar o pluralismo e como garantir que todos os membros da sociedade, e não só alguns, possam participar dessa construção e da busca por uma vida que vale a pena ser vivida em comunidade? Questões gigantescas. São questões gigantescas, sim, que Aristóteles, com toda a complexidade dele e os pontos que causam estranheza para a gente, nos ajuda a formular de uma forma mais aguda, talvez.